Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, que é uma empresa bookmaker que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Temos aqui o nosso cupom promocional exclusivo para vocês inscritos aqui no nosso canal, que é Godoy1x, para você ganhar bônus em dobro. O link está na descrição do vídeo para você baixar um XBET, fazer o seu depósito e, claro, inserir o nosso cupom. Depositou 100, volta 200, depositou 200, volta 400, até R$ 1.500 você vai garantir com o nosso cupom aqui promocional, que é Godoy1x. Link, então, está na descrição do vídeo e também no nosso comentário fixado. Os jogos de hoje, na sexta-feira, você pode aproveitar os jogos das seleções europeias pelas eliminatórias da Eurocopa. Tem Holanda e França, tem Irlanda e Grécia, Portugal e Eslováquia, e aí você aproveita tudo na 1xBet, claro, com o nosso cupom Godoy1x, combinado? Bom, galera, está confirmado então na próxima terça-feira. O horário previsto é que comece 1h da tarde, mas sempre tem um certo atraso e tal. A apresentação oficial do técnico Tite. Ele estará presente então no centro de treinamento do Flamengo, está confirmado que é no Ninho do Urubu. Algumas pessoas haviam falado, uma especulação de que seria na sede do Flamengo lá na Gávea. Não. Como todos os outros treinadores, então será no Ninho do Urubu, 1h da tarde na próxima terça-feira. Bom, galera, vamos falar sobre uma característica aqui do trabalho do Tite. Eu acho que acaba sendo... sobrepõe, inclusive, ao critério de achismo, né? A gente pode trazer como um fato, porque os números acabam fortalecendo, né? Acabam corroborando com essa ideia. É sobre a questão defensiva do técnico Tite e, coincidentemente, passa muito pelo Flamengo defensivamente, o que tem sido o Flamengo nessa temporada. Inclusive, eu vou trazer aqui uns números para vocês, só pedir antes, rapidamente, deixa um like, que é sempre muito importante aqui nessa curtida de vocês, e claro, de se inscrever aqui no canal, para a gente acompanhar as notícias, informações, análise e opinião sobre o nosso Flamengo. Deixo aqui um grande abraço e um grande agradecimento também aos membros aqui do canal. Muito obrigado por essa força e por essa confiança direta aqui no nosso trabalho. Tamo junto. E aí, sobre esses números, que aí acabou, né? O número transparece bem algumas condições aqui pra gente. Primeiro, eu vou mostrar aqui pra vocês, essa é a tabela atual do Campeonato Brasileiro. E como vocês veem, o Flamengo tá ali circulado, né? No círculo amarelo. O Flamengo sofreu 31 gols. Então aqui, vocês estão observando a tabela do Campeonato Brasileiro, o Flamengo está em quinto, né? O Botafogo na liderança. O Botafogo sofreu 16 gols. Aí tem o Bragantino que sofreu 23. E aí em seguida o Grêmio sofreu 4 gols a mais que o Flamengo. E coincidentemente fez 4 gols a mais do que o Flamengo também. Então vou falar, marcou 42, sofreu 35. E aí vem o Palmeiras também com uma defesa, né, baixa o número de gols sofridos, 22. E aí vem o Flamengo com 31 gols sofridos em 26 jogos. É muita coisa. E aí a gente vai passando, evidentemente, pela história do Campeonato Brasileiro, a história mais recente do Campeonato Brasileiro, e passa pelo histórico do Tite. A gente vê uma queda do número de gols, né? O Tite sofre pouquíssimos gols, os times, né? E a seleção dele, a seleção brasileira, também sofreu pouquíssimos gols. E a gente vê no Campeonato Brasileiro o quanto desse número de gols também interferiu diretamente na competitividade dos times, exceto em um ano, inclusive, que envolve o próprio Flamengo. Aqui a gente traz do ano passado. Olha, o Palmeiras foi o campeão, sofreu 27 gols. Em 2021, o Atlético Mineiro foi o campeão, sofreu 34 gols, 3 gols a mais do que o Flamengo tem hoje, né? Ainda faltando 12 rodadas. Em 2021, né, que acaba sendo ali o Flamengo, é a exceção. São 48 gols que o Flamengo sofreu e foi campeão, né? Em seguida ali tem o Inter com 35. E em 2019, o Flamengo sofreu 37 gols, ou seja, 6 gols a mais do que o Flamengo já sofreu na atual edição, né, com 12 completando, né, o Flamengo ainda falta 12 jogos, só que o Flamengo marcou 86 gols. Então vai mostrando ali, ó, em 2018 o Palmeiras foi campeão sofrendo apenas 26 gols, em 2017 o Corinthians, aqui não é o do Tite, né, é o do Carille, sofreu 30 gols e também foi campeão. E aí você vai me perguntar assim, e o Tite? Pois então, ainda sobre Campeonato Brasileiro, o Tite, na época treinador do Corinthians, de 2015, galera, vou deixar um link aqui importante que a gente falou sobre essa questão do Corinthians de 2015, sobre o esquema tático. Creio, né, que quando a gente dá uma olhada sobre a carreira do Tite, a gente vê em clubes, né, que foi o seu melhor trabalho, que foi o time mais e melhor estruturado, né, isso? Então eu deixo aqui o link para você que ainda não acompanhou, claro, é um convite para você dar uma conferida, quem sabe no Flamengo, de acordo com as características de cada atleta, dê pra gente
emular ali um pouquinho do que pode vir a ser esse Flamengo, baseando-se naquilo que aconteceu com o Corinthians. Mas de qualquer forma, olha o Corinthians de 2015, do Tite, sofreu 31 gols. É exato, né, o mesmo número que o Flamengo já sofreu agora nesse Campeonato Brasileiro, o que evidentemente acaba comprovando, né, contribuindo bastante, de que o Flamengo tem tomado muitos gols exageradamente, né, e que isso não são números compatíveis para você ser competitivo e ser campeão. Flamengo de 2020, que acabou sendo ali uma exceção por sofrer 48 gols e conseguir assim ser o campeão. E na carreira do Tite, esses aqui são os números da carreira do Tite. Passando pelo Internacional, né, lá no futebol saudita, foram pouquíssimos jogos, né, mas vamos lá. Lá atrás, no Internacional ainda, e a gente está falando de um trabalho que começou em 2008 até 2009, né, a média foi de 1,15. É uma média já menor do que a atual do Flamengo. O Aoada foram pouquíssimos jogos, né? Foram cinco partidas só, então nem entra no critério, seria ali 0,20. Corinthians, sua primeira passagem, né? O Corinthians campeão mundial, um trabalho de 154 jogos, 0,75. Um parênteses importante. Esse Corinthians campeão mundial dessa primeira passagem, né, na década passada, do Tite pelo Corinthians, é um Corinthians completamente diferente depois do Corinthians campeão brasileiro do Corinthians 2015, tá? Aquele Corinthians campeão mundial, de fato, era um Corinthians que trabalhava mais na reação do que na ação, num controle defensivo mais, um controle muito mais posicional, estando, né, com a sua estrutura, com seus jogadores mais posicionados próximo à sua área, do que o Corinthians 2015, que já mostrou uma outra faceta, que já tinha mais o controle ali do jogo e se defendia mais com o controle do jogo do que propriamente com o posicionamento dos seus jogadores próximo à sua defesa. Fechado? E aí vem sim o Corinthians de 2015, que tem ali a média 0,78, né? Foi ali cerca de 43 jogos. E na seleção brasileira? Na seleção brasileira o Tite teve aí cerca de, né, são 86 jogos e a média cai ainda mais, vai para 0,46, o que de fato vai comprovando aí que com o Tite, né, os seus últimos trabalhos, a média foi muito baixa, menor do que um gol por jogo, algo que hoje no Flamengo tem sido até, né, um agravante que a gente sabe que vai tomar aquele golzinho. E aí, isso acaba contribuindo um pouquinho, e a gente fala em vídeos posteriores, sobre o aspecto do Tite retranqueiro, do Tite defensivo, o que não necessariamente é uma verdade comprovada pelo até o seu estilo de jogo. Tá? A gente já viu o Corinthians e o trabalho que o Tite fez à frente do Corinthians. O Corinthians marcando alto, a própria seleção brasileira marcando alto, o gol que a seleção brasileira toma da Croácia, aquele gol bobo, talvez, se tivesse feito uma retranca, não teria sofrido, pelo contrário, estava atacando num período que não havia necessidade, ficou na frente, vários jogadores à frente da linha da bola, foi um erro de execução, de planejamento enorme, por isso até que sofreu o gol, mas isso é um fato, né? Isso aí a gente não pode negar, os números mostram que os times do Tite tomam um pouco os gols e que o Flamengo atual, nesse ano de 2023, passando ali pelo Sampaoli, agora mais recentemente, e que começou com o Vitor Pereira lá atrás, estava sofrendo bastantes gols. E com esse histórico que a gente vê de todos esses clubes campeões brasileiros, a gente vê que o número de gols sofridos normalmente é mais baixo do que essa média que o Flamengo tem demonstrado. A exceção foi o próprio Flamengo do Rogério Ceni naquela temporada 2021. Não é isso? Um grande abraço a todos vocês, continuem se cuidando, a gente vai se vendo por aqui. Um abraço a todos, tchau, tchau.